a gente vai, nessa live de hoje, falar sobre alguns aspectos inerentes ao crime de furto, alguns aspectos que eu particularmente acho que são importantes quanto ao crime de furto. O crime de furto está lá no artigo 155 do Código Penal, como já é nossa tradição. O pessoal que está assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook vai ter aí acesso ao quadro com a lei, enquanto o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram não. Né? Então, se você estiver assistindo no Instagram e quiser ir para o YouTube, vai. Se não, fica aí no Instagram mesmo. Estou feliz com aquele número de 142 pessoas ali. Então, não sai, fica aí, que é para esse número aumentar. Né? Como eu sempre digo, quando termina a live, 1.200 pessoas assistiram, mas o número ali ficou 90, 100, 90, 100, 85, 90, 100, porque o pessoal vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Então é isso. Eu quero aproveitar as 140 pessoas que estão assistindo no Instagram e as 62 que estão no YouTube agora, para dizer para vocês que na semana que vem, dia 18, 20 e 22, segunda, quarta e sexta, a gente vai ter a maratona de crimes sexuais para concursos públicos. É gratuito, legal? Gratuito, completamente gratuito. Então você se inscreve, vão ser mais ou menos 5 horas aula no total, em 3 aulas, divididas em 3 aulas, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. O horário para assistir às aulas é livre, você vai receber um link por e-mail e ao receber esse link você vai poder assistir a sua aula no horário que você quiser assistir. Não tem nenhum problema, beleza? Então você pode assistir a aula no horário que você quiser. O pessoal está dizendo aí, eu queria pedir, eu vi que o Alessandro está aí, vi que o pessoal que é reincidente específico das minhas lives, né, está aí assistindo. Se alguém aí puder me ajudar, digita aí para mim no chat do Instagram, no Instagram, legal? No chat do Instagram, aspectos relevantes do crime de furto. E aí eu vou fixar, quando aparecer ali eu vou fixar. Aí vou deixar fixo ali qual é o tema, beleza? Então, algum reincidente específico aí. Rogério também é reincidente específico, acabou de aparecer ali. Eu não tenho visto aqui nem a Mel, nem a Ju, não sei se elas estão aí, eu não reparei, mas tem aí um pessoal que é reincidente específico. Então, o pessoal que é reincidente específico pode digitar, que eu vou fixar ali no comentário. Ó, a Mel está aí também, eu não tinha visto, eu vou fixar ela. Fixar comentário, pronto. Então tá aí o tema fixado, se alguém entrar depois já sabe qual é o tema, beleza? Para a galera nova que está entrando aí, quando eu estava fazendo live todo dia, eu fiz live todo dia durante um período, a gente brincava dizendo que eu tinha os reincidentes específicos e tinha aqueles que eram primários, né? E tinha os reincidentes. Então, só para eu sentir como é que está hoje aí, quem está assistindo a live pela primeira vez, escreve aí, primário, sou primário, que aí eu vou saber que você está assistindo a live aqui pela primeira vez, porque você é primário na minha live. Se você tiver aqui já, pelo menos, há 3 lives, já assistiu 3, essa é a terceira ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou 10ª, aí você escreve aí reincidente, que aí eu vou saber quem é primário e quem é reincidente, quem está aqui pela primeira vez e quem está assistindo sempre. Mas enquanto vocês vão escrevendo aí, beleza, lá no YouTube está cheio de primário também, interessante. Aqui também, a galera, a maioria aqui é primário, está assistindo a live pela primeira vez, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Só continuando dizendo o que eu estava dizendo antes de começar a falar do furto, então nos dias 18, 20 e 22 eu vou fazer uma maratona de crimes contra a dignidade sexual para concursos públicos. Se você não se inscreveu, você tem que fazer, os reincidentes começaram a aparecer, estavam mais tímidos. Você tem que fazer uma inscrição, mas essa inscrição é gratuita, é só botar o e-mail, na verdade, porque você vai receber o link por e-mail, beleza? Vai receber o link por e-mail. E aí vai ter acesso a essas aulas. O e-mail deve chegar para você na segunda-feira, dia 18, por volta das 8 ou 9 da manhã. Você vai receber um e-mail com o link da aula, e aí você vai entrar e vai assistir a primeira aula. Depois, na quarta-feira, vai receber um novo e-mail com o link da segunda aula, e na sexta-feira, um novo e-mail com o link da terceira aula, beleza? E as aulas ficam disponíveis só durante essa semana. Então, você pode assistir a primeira, a segunda e a terceira aula até domingo, às 23 horas e 59 minutos. No domingo, às 23 horas e 59 minutos, as aulas saem. E todo mundo sabe que saem mesmo, né? Que elas não ficam mais ali. Estou feliz aí, está cheio de reincidentes.
e tem os reincidentes específicos aí que eu já vi também, né? E ali eu estou vendo no YouTube, aqui do lado, no retorno do YouTube, que a maioria é primário, mas também tem os meus reincidentes lá. Então, o pessoal que é primário, assiste essa live hoje, assiste mais 2, aí você vai poder dizer que você é reincidente também aqui na minha live. Essa é a minha galera, é a minha turma, né? A minha comunidade, a galera que está comigo aqui, sempre estudando direito penal, porque o meu objetivo em todas essas lives, em todo o conteúdo gratuito que eu publico, eu tenho publicado muito conteúdo gratuito, todo dia 2 posts, um de texto e um de vídeo no Instagram. O de vídeo também vai para o YouTube, 2 vezes por semana, um vídeo longo, tratando de algum ponto que eu chamo de direito penal essencial. No meu site, eu acabei de liberar o meu site novo, que é felipenovais.com.br, tem 9 aulas gratuitas colocadas lá desse direito penal essencial, ou seja, eu tenho dado muito conteúdo gratuito e acho que é conteúdo de valor, e o objetivo desse conteúdo todo é causar em você que está estudando direito penal, seja na faculdade, ou estudando para concurso, ou estudando para o exame de ordem, causar em você uma transformação realmente no estudo do direito penal, simplificando aquilo que é possível simplificar, aprofundando naquilo que é necessário aprofundar, mas sem firula, sem fórmula mágica, sem macete, sem nada que no final das contas acaba te atrapalhando ou te confundindo na hora de uma prova, beleza? Então o meu objetivo é que você aprenda direito penal de forma consistente, de forma definitiva, sem pegadinha, sem ignorância, sem falar mal de outro professor, sem querer macetear as coisas, sem querer fingir que é facinho, porque realmente não é, mas estando ao seu lado e fazendo você realmente aprender a matéria da forma como você precisa aprender. E eu quero aproveitar aqui, né, e dizer que aqueles que ontem receberam o resultado da segunda fase da OAB, né, e foram aprovados, parabéns. Aqueles que por acaso não passaram, continuem estudando, vem a repescagem aí na frente, e se você já estava na repescagem, tire forças de dentro de você para continuar estudando. O concurso é assim mesmo, a gente fica mais reprovado do que aprovado, né? E na hora que fica aprovado, a gente vê que as reprovações valeram a pena, que elas fizeram sentido de alguma forma para levar a gente até ali. Eu sempre digo isso, né? A maioria das pessoas, tirando alguns poucos aí, ficam mais reprovadas do que aprovadas, até porque quando elas são aprovadas, elas acabam não fazendo outros concursos, né? Porque já chegaram onde queriam chegar, cumpriram o objetivo delas. Mas até chegar nesse momento, existem algumas reprovações, beleza? Algumas reprovações. Beleza, vamos lá. Teve alguém, a Tainá, acho que é Taiá. A Taiá respondeu lá no YouTube que ela não é nem reincidente nem primária, que ela é ioiô. Ela entra e sai conforme as filhas dela deixam ela assistir. Taiá, seja bem-vinda, então, nesse entra e sai, e assista aí com a gente o que você puder. O que não puder, eu sempre publico depois a live gravada. Então, é isso. Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui. Não se esqueçam, então, assim que terminar, no final eu lembro vocês de novo, se inscreverem para a nossa maratona de crimes sexuais. Quem está assistindo no YouTube e no Facebook, eu coloquei aí o link. No Instagram não tenho como colocar, então ele está no Stories. No Stories tem lá 3 vídeos meus hoje com o link para você se inscrever na maratona, né? E tem também post estático e tal. Enfim, você pode entrar. Eu não sei agora se os vídeos ainda estão lá, mas não sai agora para ver, não. Quando terminar, eu lembro. Você vai lá e faz a sua inscrição. Bom, vamos lá. Furto. Deixa eu só fazer aquela pausinha, né? Que é para eu poder, então, na hora, depois de editar o vídeo, cortar a parte certa. O nosso tema de hoje é o furto. Na verdade, eu não vou abordar todos os aspectos do crime. Eu tenho outros vídeos aqui com todos os aspectos do crime. Já fiz outras lives com todos os aspectos do crime. Então, o nosso objetivo aqui é pegar alguns aspectos. Eu ia chamar a live de 5 aspectos relevantes do furto, mas preferi não chamar, porque 5 podia ficar rápido demais ou podia ficar comprido demais. Então, eu prefiro ir falando de cada um deles, lembrando aqui alguns aspectos que são importantes. O primeiro aspecto sobre o furto que eu quero lembrar é a conduta do furto. A conduta do furto é subtrair, e é importante que a gente entenda o que é subtrair, porque entendendo o que é subtrair, a gente vai conseguir estabelecer a diferença do furto com outros crimes patrimoniais. Legal? E a semelhança dele com o roubo, por exemplo, ou com peculato e subtração, que utilizam o mesmo núcleo tipo penal, utilizam
o mesmo verbo como núcleo do tipo penal, ok? Então, vamos lá. O verbo é subtrair. Então, essa é a conduta do crime de furto. A conduta do crime de furto é subtrair. E o que significa subtrair? Subtrair significa retirar de alguém. O agente retira do patrimônio daquela pessoa aquele bem. O agente retira da posse de alguém, que pode ser o dono ou não, pode ser um mero detentor. Não estou dizendo com isso que ele é sujeito passivo, há uma discussão quanto a isso na doutrina, mas ele retira de alguém aquele bem. Ele retira da posse daquela pessoa aquele bem. Isso é o que caracteriza a subtração. Subtração é uma conduta ativa, o crime é comissivo, que se caracteriza por isso. Então, alguém vem aqui e retira o meu celular do lugar onde eu deixei, da minha posse, da minha disponibilidade. Isso é o que caracteriza a subtração. E é exatamente isso que diferencia o furto de outros crimes patrimoniais, como, por exemplo, o crime de apropriação indébita. No crime de apropriação indébita, o agente ele já está na posse da coisa. Ele tem uma posse que se iniciou de forma legítima, de boa fé. E essa posse que ele já tem da coisa é que faz com que a conduta apropriar-se seja possível. O que é a conduta apropriar-se? É aquela pessoa que já tendo a posse da coisa, mas não sendo o titular dela, não sendo dono dela, quer se tornar dono, quer se tornar o titular, quer que aquela coisa passe a integrar o patrimônio dele. Essa é que é a ideia de apropriação, ou seja, ele vai passar a agir como dono daquela coisa, ele vai se sentir como dono da coisa e passar a agir como dono da coisa. Sempre uma posse iniciada de boa fé, iniciada legitimamente. Pode ser que alguém tenha esquecido na casa dele o bem, pode ser que alguém tenha pedido a ele para guardar por um período, pode ser que ele esteja na posse do bem porque ele vai entregar a alguém, ele vai devolver depois, enfim. Mas ele inicia aquela posse de boa fé, de forma legítima, e no curso da posse, ele decide que vai ficar com a coisa. É diferente do furto. No furto é subtrair. No furto é ele quem vai retirar do patrimônio. A coisa está aqui, está comigo. Está aqui no meu estúdio, está aqui no meu escritório, está dentro da minha casa, está dentro do meu carro. É o meu carro que está no estacionamento onde eu o deixei. Ou numa oficina mecânica, onde eu deixei para fazer um conserto, mas aquele carro está sob a minha posse. Eu estou exercendo o meu direito de dono sobre ele, de usar, de fruir, de dispor, e alguém vai querer inverter essa posse realizando uma subtração, passar a ser o possuidor dele, realizando uma subtração. Então, o primeiro aspecto do furto é entender essa conduta subtrair. Entender que subtrair significa retirar de alguém e trazer para o seu patrimônio ou para o patrimônio de um terceiro. Isso é o que caracteriza essa conduta. E é também a conduta subtrair que diferencia o furto do estelionato. Tem aquela velha diferenciação de uma das hipóteses de furto qualificado, que é o furto qualificado pela fraude e o estelionato. Como é que se diferencia o furto qualificado pela fraude do crime de estelionato? Né? Isso cai demais em prova, toda hora é abordado. Pela conduta. Na verdade, não tem nada a ver com furto qualificado pela fraude. Né? Na verdade, tem a ver com o fato de que a conduta do furto é subtrair, enquanto a conduta do estelionato é obter. O estelionato tem a fraude, o artifício, o ardil como meio, o furto não necessariamente. Se tiver, vai ser qualificado pela fraude. Ok. Mas o que eu quero é que você entenda que o que diferencia o furto e o estelionato não tem nenhuma relação com a fraude. Tem relação com a conduta. Enquanto a conduta do furto é subtrair, a conduta do estelionato é obter. Ambos podem ter a fraude. O estelionato, como regra, tem, o furto não. No furto, quando tiver, vai ser uma qualificadora, ok. Mas ambos podem ter a fraude. Legal? O que diferencia os dois não está nisso. O que diferencia os dois é a conduta. Enquanto no furto o agente vai subtrair, e quando ele usar a fraude vai ser usada para desviar a atenção, para iludir as pessoas que estavam ali, enquanto ele alcança a coisa. Legal? Já no estelionato, não. No estelionato, ele vai obter a vantagem da pessoa. Olha que interessante, ontem eu comecei a assistir uma série, na verdade, essa semana eu comecei a assistir uma série, já assisti a primeira etapa dela toda, eu não sei se vocês já assistiram, é uma série francesa chamada Lupin.
Lupin, o Ladrão de Casaca. É um livro francês, e aí fizeram uma série com base nisso. São vários livros, eu não sei se o livro é real ou é fictício, eu não fui verificar, mas o nome da série é Lupin. E aí, essa série, ela mostra um cara que é ladrão lá e tal. Enfim, eu não vou contar aqui a história para não desvendar, mas numa das cenas da série, olha que interessante, ele finge que é um policial. Legal? Olha só, ele finge que é um policial, entra na casa de uma senhora muito rica, dizendo que foram vistos alguns ladrões ali na região, entrando na casa e tal. E aí ele fala coisas assustadoras para aquela senhora. Ela fica com medo, apavorada, porque vão subtrair os bens de valor dela e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí ele a convence que na delegacia tem um cofre onde seria o lugar mais seguro para ficarem os bens, ela é uma colecionadora de arte, para ficarem os bens mais importantes dela, os bens mais caros dela. Ele convence ela disso, ele diz para ela, não, a senhora pode deixar, se a senhora quiser, guardados lá na delegacia, pelo menos essa semana, enquanto a gente prende esses ladrões que estão praticando esses crimes aqui no bairro e tal, alguma coisa assim. E aí a senhora, convencida por ele, pega os bens que ela tem de maior valor, inclusive o brinco que estava na orelha, um colar, joias, um ovo lá que é super raro e tal. Ela pega os bens, coloca num saco, dá para ele e ele vai embora. Qual é o crime praticado aqui? Né? Percebam, esse cara subtraiu os bens dessa senhora nesse momento? Não. Ele obteve dela os bens. Ele inventou uma história, ele se passou por um policial, ele a enganou dizendo que estavam acontecendo vários furtos, roubos e tal naquela região, que os bens dela estavam em risco, que ele tinha entrado na casa dela porque ele estava perseguindo uns ladrões para prendê-los, e que eles entraram, inclusive, no prédio dela. Ela ficou assustada, e aí ele a convenceu a entregar a ela os bens para que ele guardasse na delegacia e depois devolvesse a ela. Então, evidentemente que isso, na lei brasileira, é estelionato, legal? E não um crime de furto. O furto é subtrair. Seria furto se ele tivesse entrado na casa dela, fingindo ser policial, igualzinho, dizendo que estava procurando ladrões que se esconderam ali, e enquanto ela se protege... Então vai para a cozinha e se protege lá. Enquanto ela fosse para a cozinha se proteger, ele subtraísse os tais bens que estavam por ali. Aí é subtração, aí a gente estaria diante de um furto, mas não no que aconteceu nesse momento. O que aconteceu nesse momento foi um crime de estelionato. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu assisto séries, né? Eu, inclusive, gosto de assistir séries, e acho que assistir série é melhor do que assistir o jornal, sinceramente. Eu prefiro gastar 1 hora do meu dia, ou 2 horas do meu dia, no final do dia, no momento em que eu vou descansar, relaxar antes de dormir, e assistir um capítulo ou 2 de uma série, e não vejo isso como nenhuma perda de tempo, se eu tiver cumprido todas as minhas tarefas planejadas para aquele dia, do que eu assistir a mesma 1 hora do jornal televisionado, seja em qual canal for, né? Porque esses jornais, pelo menos para mim, não parecem acrescentar muito. Então, eu particularmente prefiro assistir a série. E mais do que isso, né? Não vejo nenhum problema em assistir série. Tem uns discursos hoje, né? De que se você liga o Netflix, você está reprovado em tudo que você faz. Eu considero que eu tenho bastante sucesso nas coisas que eu faço. Eu considero que eu cumpro bem as minhas tarefas, desenvolvo bem os meus trabalhos. Tenho livros escritos, tenho uma grande produção de aula, tenho lives, maratonas, muito conteúdo publicado. Faço quase tudo sozinho, aliás, só para constar. E assisto série. Né? E o fato de eu parar 1 hora ou 2 horas num dia para assistir a série, em nada me prejudica. Legal? Em nada me prejudica. Então, é uma besteira aqueles discursos que são discursos autoritários e, em regra, de pessoas que acham que só elas estão certas. Né? Então, eu acho que quem não assiste está ótimo por não assistir. Quem acha que não deve perder tempo com isso, que deve apenas dormir, trabalhar, ou dormir e estudar, está ótimo. Quem acha que deve jogar tênis, ou jogar xadrez, ou fazer jiu-jitsu, ou judô, ou correr na praia, e etc., também está ótimo. Mas eu gosto de ver séries. Né? Então, eu acho que ver séries é uma forma de relaxamento para mim,
E isso me parece legal. Acho que tem várias boas, não sou Na verdade, eu tenho uma relação meio estranha com as séries, né? Eu assisto, às vezes, 3 capítulos e paro, aí volto um mês depois para assistir mais um pedaço e tal, mas eu gosto delas. Mas voltando aqui, então, esse primeiro aspecto é a conduta, né? Então, a conduta é subtrair. Subtrair é diferente de obter no estelionato, é diferente de se apropriar na apropriação indébita, mas é igual ao subtrair do roubo. E aí a diferença entre o furto e o roubo vai ser outra. A diferença entre o furto e o roubo vai ser o meio empregado. Se foi violência contra a pessoa, se foi grave ameaça contra a pessoa, ou se foi a redução de resistência daquela pessoa à impossibilidade. Né? Trancá-la num banheiro, dar a ela um boa noite Cinderela, isso vai fazer com que o subtrair deixe de ser furto e torne-se roubo. Legal? Torne-se roubo. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão. Então, enquanto é a conduta que diferencia o furto do estelionato ou da apropriação indébita, a conduta é igual no crime de peculato. Qual é a diferença do furto para o peculato subtração, que alguns, inclusive, chamam de peculato furto? O peculato subtração ou peculato furto é um furto que tem um sujeito ativo específico. O sujeito ativo é alguém que foi facilitado por ocupar uma função pública ou que estava em concurso com alguém que está facilitando aquela conduta em razão de uma função pública real, né? Não esse caso do policial lá, que fingiu ser policial e não era. Mas aí sim um policial de verdade. Imagina que um policial de verdade entra na casa de uma pessoa para fazer lá uma investigação, porque houve um crime, e se aproveitando do fato de estar lá por ser policial, subtrai joias que ele viu lá no cofre ou numa gaveta e tal. O crime não é furto, o crime vai ser peculato, subtração, porque ele se valeu de facilidades que a função pública trouxe a ele. Então, a conduta diferencia o furto do estelionato da apropriação indébita, legal, mas a conduta não diferencia o furto nem do roubo, nem do peculato subtração. Aí o que diferencia são outros elementos. Com o roubo é o meio que é utilizado ali, beleza? É o meio que é utilizado ali, enquanto no crime de estelionato, enquanto no crime de peculato, desculpem, a diferença é o agente, o sujeito ativo, que se valeu de facilidades que a função dele trazia para ele, se valendo dessas facilidades, realizou aquela subtração. Esse é o primeiro aspecto relevante, conduta. O segundo aspecto relevante que eu quero conversar com vocês hoje é a consumação do furto. Quanto à consumação do furto, a doutrina brasileira, acredito que unanimemente, afirma que o furto é um crime de natureza material, e que, portanto, depende de um resultado naturalístico para a consumação. Não sei se vocês lembram disso, mas crimes materiais são aqueles que dependem de um resultado naturalístico para que ocorra a consumação deles. O resultado naturalístico é aquela modificação produzida no bem jurídico tutelado. Portanto, o bem jurídico tutelado sofre uma mudança, sofre uma alteração por força da prática daquela conduta contra ele. É uma mudança no mundo real, causada pela conduta. No crime de furto, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. E aí, qual é a mudança produzida no patrimônio em razão da conduta subtrair? É uma diminuição do patrimônio. O patrimônio diminui. O patrimônio deixa de ter aquele tamanho que ele tinha. Legal? O patrimônio vai ser reduzido em razão da subtração. Então, vejam, o crime é material, depende do resultado naturalístico para a consumação, e o resultado naturalístico é a diminuição do patrimônio. Legal, fácil, né? Simples. O problema é saber quando é que isso acontece. Beleza? Quando é que isso acontece? Lá, faticamente, qual é o momento que ocorre a diminuição do patrimônio? Qual é o momento que se dá a diminuição do patrimônio? Quando é que isso acontece ali? Essa aqui é a grande questão. Esse aqui é o grande problema. É olhar para um furto e dizer assim, tá ali, ó, o patrimônio diminuiu nesse instante. Então, esse é o instante da consumação do furto. Legal? E aí, existem para isso, né, existem para determinar esse momento, várias correntes. Legal? Várias correntes. A primeira corrente que a gente pode citar é a corrente, deixa eu botar aqui para o pessoal do YouTube ver, é a corrente da contrectácio. Tem um Czinho mudo ali, tácio.
E esse tácio, né, em latim, é T no final, né? T-I-O. Contrectatio, né, mas se fala como se fosse um C. Contrectatio. Para essa corrente da contrectatio, eu não estou conseguindo botar aqui, eu não estou conseguindo tirar o Código Penal, enfim, é uma pena, vai ficar assim. Para essa corrente da contrectatio, a consumação do crime ocorre no momento que o agente toca a coisa. Então, eu deixo meu telefone aqui em cima da mesa, o ladrão chega aqui, toca o telefone. No momento que o ladrão toca o telefone, ocorre a consumação do crime. Toca o telefone. Não retira daqui, não leva para lugar nenhum, ele apenas toca o telefone. No momento que ele toca o telefone, ocorre a consumação do crime. Contrectatio. Essa é a primeira corrente possível ali, a primeira corrente que surge para explicar a consumação. A segunda corrente é a corrente da amócio, que aqui no Brasil se convencionou, inclusive na jurisprudência, a chamar também de apreêncio, amócio ou apreêncio. E essa segunda corrente, da amócio ou apreêncio, ela determina que a consumação do crime de furto ela ocorre quando há uma inversão da posse da coisa. Legal? A inversão da posse sobre a coisa. Ou seja, a coisa estava na posse do titular ou do possuidor, do detentor, né? Pode ser de qualquer pessoa, e o furtador consegue retirá-la da posse daquela pessoa e trazer para a posse dele. Há uma inversão sobre a posse. A pessoa já não tem mais a coisa ao dispor dela, na posse dela. Essa posse foi invertida. Então eu deixo meu telefone aqui sobre a mesa, alguém entra aqui, pega esse telefone e esconde numa mochila. Eu já não tenho mais a posse do telefone. O telefone está escondido no bolso dele, está escondido na mochila dele. Eu já não tenho mais a posse sobre esse telefone. E aqui é importante fazer uma observação sobre estabelecimentos comerciais, né, e dizer que se entende que quando a coisa pertence a uma pessoa jurídica e está dentro do estabelecimento comercial, a inversão da posse ainda não aconteceu. A inversão da posse vai acontecer quando ela sair do estabelecimento comercial. Legal? Então é importante que se tenha isso em mente. O que é a inversão da posse? Se o telefone é meu, está aqui sobre a mesa, alguém guarda no bolso, eu deixei de ter a posse sobre ele. Legal? Agora, se é um relógio dentro de uma loja de relógio e a pessoa guardou no bolso, mas está dentro da loja ainda, se entende que como o relógio pertence à loja e ela ainda está dentro do espaço físico da loja, não teria ocorrido ainda a completa inversão sobre a posse daquele bem. Então, a amócio ou apreêncio trabalha com essa ideia de inversão da posse. O meu carro está ali na garagem, ele está na minha posse. Eu sei onde ele está, se eu quiser dispor dele, eu pego a chave aqui, te entrego e disponho dele. Ele está sob a minha disponibilidade. Se alguém entra ali na garagem agora e sai com o carro, leva o carro, isso caracteriza a inversão da posse. Alguém aqui no Instagram, né, eu não quero desviar o assunto, eu vou falar sobre essa questão do monitoramento aí mais à frente um pouco, legal? Quando eu for falar das súmulas envolvendo furto, aí eu falo sobre isso. Mas voltando aqui, então, a amócio ou apreêncio trabalha com a ideia da inversão da posse. Precisa ficar com a coisa por muito tempo? Não. Precisa ficar com a coisa de forma desvigiada? Não. Precisa ficar com a coisa de forma mansa, pacífica, definitiva, fora da esfera de vigilância de alguém? Não. Não precisa de nada disso. Basta que ocorra a inversão da posse. Ocorrendo a inversão da posse, isso já caracteriza a consumação daquele crime, já caracteriza o crime como crime consumado. Legal? Então esse é o ponto importante de se entender aqui. E essa teoria, pessoal, é a teoria adotada pelo STJ e pelo STF. Tanto no STJ quanto no STF, há inúmeras decisões nesse sentido. O STJ, inclusive, tem uma súmula, deixa eu ver se a súmula vai aparecer para o pessoal de casa. A súmula 58, é mais uma para frente, estava no lugar errado. 582, que embora não fale de furto, fale de roubo, ela se aplica ao furto. A ideia da súmula se aplica ao furto. O que trata essa súmula? Essa súmula ela dispõe assim: consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse. Lembra que o roubo é a mesma conduta subtrair? E o roubo também é um crime material? Então, isso caracteriza o mesmo efeito aqui da súmula. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Claro, porque está falando de roubo. No furto não tem violência ou grave ameaça. Ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição ininterrupta do agente. A recuperação da coisa roubada sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa. Legal? Sendo prescindível, ou seja, não precisa. Não é necessário. Então, aquelas correntes doutrinárias que trabalham com a ideia de posse definitiva, mansa, pacífica, desvigiada e tal, não foram adotadas pelos tribunais superiores. Tanto o STJ quanto o STF adotam essa posição no sentido de que a amócio ou apreêncio já acarreta a consumação do crime. A súmula fala de roubo, mas na jurisprudência em teses do STJ, tem tese específica para o crime de furto. Legal? Tem uma tese específica para o crime de furto. A terceira corrente que a gente pode colocar é a corrente que trabalha com a consumação do crime de furto ou de roubo, é a corrente da ablácio. E essa corrente trabalha, ablácio, com B, ablácio. E essa corrente da ablácio, ela trabalha com a ideia de que a consumação do furto, assim como a do roubo, ocorrem com o deslocamento da coisa. Quando o agente retira a coisa do local, retira a coisa da esfera de vigilância, né? Ele retira a coisa daquela possibilidade de recuperação imediata. Ele não precisa chegar a algum lugar com ela, não. Mas ele já não está mais ali. Então ele pegou o telefone aqui, guardou no bolso e está saindo aqui, ele ainda não teria a consumação. A consumação dependeria dele sair daqui com a coisa, dele sair do prédio, sair da casa, sair da câmera de vigilância, sair daquele local onde estão correndo atrás dele. Ou seja, enquanto essas circunstâncias estiverem presentes, ele estiver ainda sob a possibilidade imediata de recuperação, a consumação não ocorreu. Então, a consumação, na teoria da ablácio, ela fica um pouco mais esticada, né? Ou seja, a tentativa aumenta ali. E a tentativa, lembre-se que tudo isso que eu estou falando aqui, porque eu acho que alguém botou ali, aí não seria furto, seja qual for a corrente adotada, se ele inicia a execução, mas não chega no momento da consumação, a gente tem tentativa de furto. Legal? Então a tentativa de furto se caracteriza ali. Quando você pega contractácio, tocar na coisa, a amócio, né, inverter a posse da coisa, a ablácio, sair com a coisa daquele local, da vigilância imediata, da possibilidade de recuperação imediata, a gente está só esticando o momento da consumação, mas o furto existe desde o início aqui. Tentado. Legal? E aí quando chega naquele momento, que é o que vai variar para cada corrente, ocorre a consumação. Se ele inicia a execução e não chega nesse momento por circunstância alheia à vontade dele, a gente vai ter uma tentativa lá na forma do artigo 14, inciso 2 do Código Penal brasileiro. Ok. E a última corrente é a corrente da ilácio, e na corrente da ilácio é necessário que o agente chegue com a coisa ao destino dela. Chegue com a coisa ao local que ele quer chegar. Então ele vai chegar com a coisa na casa dele, vai chegar com a coisa no ponto do receptador, no lugar onde ele vai entregar a coisa ao receptador ou a pessoa que ele vai presentear. Ele subtraiu um telefone para presentear o irmão dele que fazia aniversário. Quando ele chegar lá na casa do irmão e entregar a coisa lá. Essa é a corrente da ilácio. A doutrina brasileira, ela gosta da ideia de posse desvigiada, né? Então a doutrina brasileira, em regra, majoritária, e acho que majoritária atual, né? Antiga não, mas a doutrina majoritária atual, ela trabalha com a ideia de que a consumação eu vou responder uma pergunta do YouTube, pessoal. O pessoal do Instagram não vê, né? Então eu vou falar aqui. A pergunta é a seguinte: existe furto tentado? Não seria necessário previsão expressa? A previsão expressa é genérica da tentativa, né? A tentativa está prevista expressamente em lei, só que de forma genérica, no artigo 14, inciso 2.
Então, é uma questão de adequação típica indireta ou imediata. Legal? Todo crime, como regra, admite tentativa. Aí tem peculiaridades. Crime culposo não admite, porque fere um dos elementos da tentativa, que é a vontade. Crime culposo não tem vontade, né? Crime omissivo próprio não admite tentativa. Por quê? Porque não tem como tentar se omitir, né? Porque tentar se omitir significa fazer. E fazer faz com que o crime desapareça. Legal? Não cabe tentativa do crime de atentado, porque o crime de atentado está previsto em lei e tal. Não sei o quê. A tentativa já é consumação, né? Então, a pergunta da nossa amiga ali no YouTube, o Tiago falou ali embaixo, acho que ela confundiu com crime culposo. Crime culposo precisa de previsão expressa, claro. Legal? Claro. Agora, crime tentado, a previsão expressa é o artigo 14.2. Beleza? O artigo 14, inciso 2, prevê expressamente a tentativa. Você combina com o tipo penal e faz a adequação. Beleza? Nenhum crime, a não ser os de atentado, e aí justamente por isso não cabe tentativa neles, nenhum crime prevê a tentativa no tipo penal. Beleza? Nenhum crime prevê a tentativa no tipo penal. Legal? A não ser os de atentado. E os de atentado não cabem tentativa, justamente por isso. Que a tentativa já é consumação. Já é consumação. E crime de atentado, só para o pessoal aí mais jovem no direito penal, não tem nada a ver com atentado terrorista, não. Legal? O crime de atentado é uma classificação, que é justamente o crime que já prevê a tentativa como modalidade consumada. Por exemplo, crime de fuga, lá, evasão, do artigo 352 ou 351 do Código Penal, que diz evadir-se ou tentar evadir-se. Beleza? Evadir-se ou tentar evadir-se. Tem um outro, salvo engano, de desastre ferroviário, causar ou tentar causar. Tem um no crime eleitoral, de votar pelo outro. Votar duas vezes. Legal? É votar ou tentar votar duas vezes, se passando por outra pessoa e tal. Então, esses são os crimes de atentado. Sim, o Júnior está ali continuando com a lista, dizendo que os unissubsistentes também não admitem e tal. Beleza. A gente pode fazer uma live sobre tentativa. Querem uma live sobre tentativa? Quem quiser, bota aí. Sim, sim, que é para eu ver. Interage aí comigo. Mas voltando aqui. Então, essas 4 correntes de consumação. A doutrina brasileira, pessoal, gosta muito da ideia de posse desvigiada, mansa, pacífica e tal. Muitos autores alegam isso. Acho que a doutrina majoritária trabalha com essa ideia. E não tem nenhum problema que você concorde com isso, ok? Não tem nenhum problema que você concorde com isso. Só não pode botar em prova. Porque normalmente o que se cobra em prova, normalmente, claro, tem provas que são diferentes, mas normalmente o que se cobra em prova é STJ, STF. Ó, tem um monte de gente botando sim aí para a live sobre tentativa. Então vamos fazer amanhã. Quem quer amanhã? Bota aí amanhã. Escreve aí amanhã. Então, o pessoal está botando sim aí. Quem quiser amanhã, 19 horas, bota aí amanhã. Mas eu vou cobrar presença. Quero ver todo mundo aqui. Tem que ter pelo menos 150 pessoas, como tem agora aqui no Instagram. E no YouTube, vamos ver quantas. No YouTube, 111. Estamos bem hoje aí de audiência. Mas, enfim. Então, vou esperar. Já apareceram alguns amanhãs aí, eu vou esperar aparecer mais. Então, essas são as 4 correntes de consumação do crime de furto. Jurisprudência e doutrina se desentendem aqui. Na maioria das provas, você vai responder de acordo com a jurisprudência. Se você souber que naquela banca há uma posição diferente, aí você trabalha com a posição diferente. Legal? Por exemplo, é uma prova da Defensoria Pública, provavelmente vai trabalhar com uma posição diferente nesse sentido. O terceiro aspecto relevante sobre crime de furto que eu quero comentar, legal? Terceiro aspecto relevante. Primeiro foi a conduta, segundo foi a consumação. Terceiro aspecto relevante sobre crime de furto que eu quero comentar é um comentário rápido, tanto sobre o aumento de pena do repouso noturno, quanto sobre o privilégio, que é chamado de privilégio, na verdade não é um privilégio, a diminuição de pena lá do parágrafo 2º. Parágrafo 1º do crime manda aumentar a pena quando praticado durante o repouso noturno. Repouso noturno não se confunde com noite. Repouso noturno é um horário durante a noite. Um horário durante a noite. Alguém perguntou ali na prova da OAB. Prova da OAB hoje é concurso público, com um nível um pouco menos rigoroso, claro, menos difícil, vamos chamar assim, mas bastante difícil. E a prova da OAB você deve seguir STJ e STF.
Legal? Mesmo na segunda fase, você deve seguir. Tem que lembrar que está fazendo prova, você não está defendendo a qualquer custo. Legal? Mesmo na segunda fase, você não está lá para defender a qualquer custo. Você está fazendo prova. E quando você está fazendo prova, você tem que mostrar que você conhece o lado técnico, né? Então, é isso. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, a gente tem ali um aumento de pena do repouso noturno. Beleza? Manda aumentar a pena em 1/3 quando se tratar do horário do repouso noturno. O horário do repouso noturno é um horário médio de repouso das pessoas durante a noite. É noturno, então não serve diurno, não vai cair em pegadinha boba, né, primária de prova de faculdade, né, no sentido de dizer que naquela cidade todo mundo dorme durante o dia porque a maioria trabalha à noite. Não. Beleza? Não vai cair nessa pegadinha, beleza? Então, é um aumento de pena, terceira fase da dosimetria, repouso noturno. Qual seria o horário? É variável. Variável, de localidade para localidade. Cabe ao juiz naquela localidade verificar. Se é na roça, por exemplo, vai ser um horário mais cedo, tanto na hora de dormir quanto na hora de acordar. Se é numa cidade grande, como Rio de Janeiro, vai ser um horário mais tarde. Se é numa cidade pequena, de interior, mas que não é roça, provavelmente já vai ser um terceiro horário diferente. Então, depende muito de onde foi que aconteceu, depende muito do horário. Mas o comentário que eu quero fazer, eu disse que são os aspectos relevantes, não é nem esse, né? O comentário que eu quero fazer é: sempre se defendeu que o aumento de pena do repouso noturno, que está no parágrafo 1º do artigo, é aplicado na pena do caput do artigo, no furto simples, que tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, nessa pena de reclusão de 1 a 4 anos, eu pego a pena, o aumento de pena do repouso noturno e aplico para ele. Ok? Aplico para ele. Beleza? É o critério de organização tópica ou topográfica da lei. Se eu tenho o caput e, na sequência, o parágrafo 1º se aplica ao caput. E se dentro do parágrafo eu tivesse, não tenho, incisos, os incisos estão ligados ao parágrafo. E não ao parágrafo seguinte, e não ao parágrafo anterior, estão ligados àquele parágrafo, estão dentro dele. Legal? Então, a gente tem um caráter topográfico, um caráter de tópicos da lei. De tópicos da lei. Beleza? Eu não sei o seu nome, Luiz. Né? Luiz. Não, né? Porque a lei não está protegendo a pessoa. A pergunta do Luiz foi: mas vem cá, então a lei não protege quem trabalha à noite e dorme de dia? Não, a lei não está protegendo a pessoa. A lei está punindo de forma mais severa um furto, porque no horário do repouso noturno, como a grande maioria das pessoas está recolhida, é mais fácil chegar, é mais fácil sair, é mais fácil não ser visto, é mais fácil não ser filmado. Diferente. Se eu trabalho à noite e durmo de dia, estou lá dormindo 10 horas da manhã, o fato de eu estar dormindo não é o gerador do aumento de pena, porque a rua está cheia de gente, né? Tá claro, tem luz solar, as câmeras são mais fáceis de filmar e assim por diante. Então não é uma coisa de proteger aquela pessoa, legal? É uma questão envolvendo uma maior facilidade na prática do crime. Não tem a ver com a vítima. Tanto que se a vítima estiver acordada, mas for no horário do repouso noturno, imagina, eu estou acordado lá assistindo uma série, 1h da madrugada, alguém pula o muro da minha casa e pega a bicicleta que está no quintal e furta, vai ter um aumento de pena de qualquer maneira, mesmo que eu esteja acordado. Legal? Então essa que é a questão aqui. Então vamos lá, seguindo aqui. Né? Então o aumento de pena do repouso noturno, pelo critério topográfico, se aplica para o que está acima dele. É uma organização da lei. Por que o legislador botou no parágrafo 1º e não no parágrafo 8º? Se ele tivesse posto no parágrafo 8º, se aplicaria a tudo que está para cima. Guarda isso na sua cabeça. Então, parágrafo 1º, caput do artigo. Aí vem o parágrafo 2º, que é um privilégio, um benefício, uma diminuição de pena. Se o furtador é primário e o bem é de pequeno valor, óbvio, desde que não aplicável à insignificância, porque se for aplicável à insignificância, o fato é atípico. Mas não sendo aplicável à insignificância, o bem sendo de pequeno valor, ele vai ter direito ao benefício previsto ali. Primário de pequeno valor, né? Cumulativo. Mesma situação, o benefício está no parágrafo 2º, se aplica ao que está acima dele. Então, no furto simples e no furto simples com aumento de pena do repouso noturno. Furto simples com aumento de pena do repouso noturno. Depois vem o privilégio. Então, ele incide em tudo isso que está aqui acima.
ele incide em tudo que estava ali acima dele. Beleza? Legal. Aí a gente começou a discutir, mas espera aí, será que isso pode ser aplicado para baixo? Porque para baixo tem os furtos qualificados. Então imagina, por exemplo, um furto com destruição de obstáculo. Está lá no parágrafo 4º, inciso 1, tem pena de 2 a 8 anos. Se um furto com rompimento de obstáculo acontecer no repouso noturno, será que vai ter o aumento de pena do repouso noturno ou não? Se um furto com rompimento de obstáculo for de pequeno valor por um primário, será que vai ter o privilégio ou não? Ou seja, parágrafo 1º, aumento de pena, repouso noturno. Parágrafo 2º, diminuição de pena do privilégio. Podem descer para o furto qualificado do parágrafo 4º? Atualmente, do parágrafo 4A, do parágrafo 5º, do parágrafo 6º, do parágrafo... Podem descer ou não? E aí, a discussão que surgiu aqui, em primeiro lugar, foi quanto ao privilégio. E quanto ao privilégio, percebam, o legislador não previu o privilégio para o furto qualificado, ele previu para o furto simples. Ele previu no parágrafo 2º, e não no parágrafo 8º. Hoje seria o 8º, no parágrafo 8º. Pegar esse privilégio e descer significa aplicá-lo por analogia, num lugar onde ele não foi previsto. Ou significa dizer que o caráter topográfico, o critério topográfico, não vale de nada. Ah, não. Embora o legislador tenha posto no parágrafo 2º e não no 8º, isso é besteira. Questão meramente numérica. Que não é o que prevalece, né? A gente sabe que tem uma lógica de produção legislativa. Parágrafos, incisos, alíneas, artigos. Por que segue-se sempre esse mesmo critério? Porque isso é um critério organizacional. Legal? Da lei. Então, tem relevância interpretativa, hermenêutica, obviamente. Então, pegar o parágrafo 2º e descê-lo é aplicado por analogia. Como ele é um privilégio, analogia em bonam partem. E aí a nossa doutrina defendia a possibilidade. E a jurisprudência aceitou. É possível aplicar por analogia. E aí fez até um enunciado de súmula no STJ, salvo engano é 511, desculpem, estou chegando lá, mas já lembrei que eu falei errado, 512 era do tráfico, 511, admitindo essa possibilidade. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do 155 nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Eu, particularmente, acho que todas são de ordem objetiva no furto. Legal? Todas são. Da mesma forma que a jurisprudência admitiu no homicídio, pegar o privilégio do homicídio e descer. Lá sim, desde que seja objetivo, lá tem um outro motivo para isso, não vou falar agora aqui. Então eu posso pegar o privilégio e descer? Pode. Pode. Tudo bem. Desde que, segundo o STJ na súmula 511, a qualificadora seja de ordem objetiva, e aí no STJ tem jurisprudência dizendo que o abuso de confiança é subjetivo, e não objetivo, e que a fraude, tem uma jurisprudência dizendo que a fraude é subjetiva e não objetiva, que é uma doideira, né? Porque fraude é meio. Fraude é meio. Você pode até dizer que o cara que usa fraude é um grande filho da puta, mau caráter, tudo bem, legal, desculpa o palavrão. Legal, tudo bem, mas isso não faz da qualificadora de natureza subjetiva, há uma grande confusão sobre o que é subjetivo e objetivo. Mas não vou entrar nesse detalhe. Eu quero só dizer o seguinte, então, se aceitou que o privilégio do furto descesse, por analogia em bonam partem, da mesma forma que se aceitou que o privilégio do homicídio descesse, por analogia em bonam partem. E aí se construiu esse entendimento. E a doutrina continuava dizendo, o aumento de pena não. E a jurisprudência continuava dizendo, o aumento de pena não. O aumento do repouso noturno é só para cima. Porque se eu estou aplicando o benefício por analogia, analogia só em bonam partem no direito penal, o princípio da legalidade. Não há pena, e aí entenda aumento de pena, agravante de pena, não há pena, aí sim, né, a Beatriz que perguntou aqui antes, não há aumento de pena sem lei expressa. Se não tiver lei expressa, não pode. Então, o entendimento de que a analogia em bonam partem não podia ser usada. Mas aí, de repente, os nossos tribunais, eles vêm, né, eu acho que isso é bastante evidente, vêm tentando, né, vêm adotando uma
algumas posições mais punitivistas, de repressão e tal. E aí, de repente, os tribunais mudaram de ideia e disseram que o aumento de pena do repouso noturno pode sim descer. Que é possível pegar o aumento de pena e descer. Usaram a súmula 511 como paradigma para isso. Da mesma forma que o benefício do privilégio pode descer, o aumento de pena também pode descer. E é interessante, né? Porque essa decisão foi tomada no furto, não foi tomada em nenhum outro crime ainda, nem aceitando, nem negando, ok? Eu sempre me preocupo muito com isso, tenho às vezes conversas aqui com o Alessandro, que está assistindo a gente, que é uma pessoa que troca muita ideia comigo, né? Um aluno querido aí que troca muita ideia. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande em entender a jurisprudência de forma cronológica. Porque se você não entender a jurisprudência de forma cronológica, você está negando que o tempo muda as coisas. Né? E que, dependendo da situação, não dá para a gente afirmar que seria dessa forma se fosse julgado hoje novamente. Né? Então, é sempre bom fazer essa ressalva. Mas os tribunais superiores, por diversas vezes, analisando roubo, olha só, analisando roubo, disseram que o aumento de pena da arma no roubo, que é aumento de pena, não podia descer para o roubo qualificado, que é o latrocínio, ou o roubo qualificado pela lesão grave. Então, o latrocínio não pode ter o aumento de pena da arma descendo para ele. E por que não podia? Porque se entendia o caráter topográfico, o aumento de pena está aqui em cima, ele só se aplica para o roubo simples aqui. Ele não pode descer para o roubo qualificado aqui. Porque seria analogia em Malam Partem. Legal. Aí no furto eles deixaram. Pegaram o aumento de pena do repouso noturno e deixaram descer. Será que se forem julgar hoje uma situação de roubo, latrocínio com arma, não permitiriam que a arma descesse para aumentar a pena? Não sei, né? Não dá para prever o que os tribunais fariam, mas não dá para dizer aqui que o entendimento é divergente. Não. Na verdade, talvez o tribunal tenha mudado de ideia mesmo e tenha entendido que agora o aumento de pena pode descer, mas ninguém foi lá pedir ao tribunal. E aí, como ninguém foi lá pedir ao tribunal, não dá para saber o que é isso, legal? Não dá para saber o que é isso. Eu vi alguém botar... Eu não sei lá, enfim. Deve ser um código de vocês aí, equipe 141 na área. Não sei o que é equipe 141, não é um código meu. Eu tinha visto alguém já botar isso antes, acho que aqui no YouTube. Então eu não sei o que é a equipe 141, mas que seja bem-vinda aí a equipe 141. Olha lá, mais um lá, o concurseiro. Concurseiro Charles 01 colocou ali 141 na área. Deve ser um código aí de um grupo de concurseiros, então... Seja bem-vindo à equipe 141, estejam sempre presentes aí, espero que estejam gostando da live. Mas, enfim, então, pessoal, esse é o segundo aspecto que eu queria comentar. Hoje, na jurisprudência, tanto o aumento de pena do repouso noturno quanto o privilégio do parágrafo 2º descem. Legal? Descem. Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º descem para serem aplicados nas hipóteses de furto qualificado que estão ali para baixo. Beleza? É isso. Infelizmente é isso. Terceiro aspecto que eu quero comentar com vocês, né, pulando alguns aspectos, ainda bem que eu não divulguei que seriam 5, né, porque a gente já está aí com 1 hora de live e eu não vou fazer muito mais do que isso. Mas um outro aspecto, o terceiro aspecto que eu quero comentar com vocês é que em 2018 foram incluídos no furto 2 parágrafos, o parágrafo 4A e o parágrafo 7º, 2 qualificadoras novas. Legal? Parágrafo 4A, o pessoal que está lá no YouTube está vendo aí o parágrafo na tela, e o parágrafo 7º. Essas 2 qualificadoras inerentes à arma, desculpem, ao explosivo. Eu estava com roubo na cabeça. Arma é no roubo. Referentes ao explosivo. No parágrafo 4A, a pena passa a ser de 4 a 10 anos, de reclusão e multa quando há emprego de explosivo ou outro artefato que cause perigo comum. Então são aqueles furtos muito comuns, não exclusivamente, mas muito comum, furto de caixa eletrônico, de madrugada. Né? Vai lá no banco 24 horas, não tem vigilante, não tem ninguém, não precisa render ninguém, não precisa usar violência, nada. Se tivesse que usar, seria roubo e não furto. Coloca um explosivo lá no caixa eletrônico, explode o caixa eletrônico, pega o dinheiro e leva. Então a gente teria ali um furto antes da mudança,
seria um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com pena de 2 a 8 anos, em concurso de crimes com a explosão, do artigo 251. Havia ali 2 crimes. Com a criação desse parágrafo 4º, salvo melhor juízo, com a devida vênia a quem discorda, a gente tem um crime único, um furto com a qualificadora do uso do explosivo, que inclusive cita que cause perigo comum, ou seja, artefato que cause perigo comum, ou seja, pune aqui o perigo comum, que é o bem jurídico tutelado, desculpa, não é o bem jurídico, que é o perigo de lesão tutelado lá no crime de explosão. Então, o crime de explosão, na minha opinião, está absorvido por esse furto qualificado. Aqui a gente vai ter um crime só, o que em algumas situações pode até ter beneficiado. Pode caracterizar uma novatio legis in melius em algumas situações por afastar, né? Antes era furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e explosão. Agora é só furto qualificado pelo obstáculo. Pode aplicar o repouso noturno? Pode, perguntou ali o Santos, G. Santos. Pode, pela jurisprudência, pode pegar o repouso noturno e descer. Legal. Foi criada essa modalidade. E foi criado também o parágrafo 7º, que diz que a pena também será de 4 a 10 anos, a pena é a mesma, e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a fabricação, montagem ou emprego. Pode ser um timer para acionar o explosivo. Legal? Então a gente tem aqui essa hipótese. Então são 2 parágrafos criados pela mesma lei 13.654 de 2018, um para quando o explosivo é usado como meio, outro para quando o explosivo é o objeto subtraído. É o objeto material do crime. Ele é que foi subtraído. Legal? Ele é que foi subtraído. Beleza. 2 qualificadoras. Em tese, novatio legis in pejus, né? Mas tem aquela possibilidade lá do crime de explosão, e aí a gente teria um afastamento, seria uma novatio legis in melius, provavelmente. Ambos admitem o repouso noturno como aumento e ambos admitem o privilégio. Mas eu acho difícil. O MP do Rio até criou uma questão na prova, logo que isso entrou em vigor, na primeira fase do concurso de promotor, que o cara explodiu um caixa eletrônico dentro de uma farmácia, salvo engano, e aí dizia que ele levou só 200 e poucos reais e que ele era primário, e o gabarito era pedir o privilégio. Acho que o MP do Rio viajou na questão, né? Porque é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que no furto com rompimento de obstáculo, o que dirá na explosão, o tamanho do prejuízo não é só o dinheiro levado, o bem levado, é também o prejuízo causado pelo rompimento do obstáculo ou aqui pela explosão. Então, explodiu o caixa eletrônico não é pequeno valor, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem como ser. Mas, enfim, o MP do Rio fez essa questão lá e induziu as pessoas a responderem isso. Legal? Induziu as pessoas a responderem isso. E era o MP. E ele queria um furto qualificado pelo explosivo privilegiado. Um furto qualificado pelo explosivo privilegiado. Beleza. 2018, criação dos 2. E quando foi no final de 2019, entrou em vigor o pacote anticrime. Legal? Vou abrir aqui. Vou abrir direto a lei de crimes hediondos. Beleza? Entrou em vigor o pacote anticrime. E o pacote anticrime, ele alterou a lei de crimes hediondos, né? Vocês sabem disso. Ele incluiu algumas modalidades de roubo e incluiu no rol dos crimes hediondos uma modalidade de furto, que é um verdadeiro absurdo. Um furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, ser considerado como crime hediondo quando for usado explosivo. E aí, cuidado. A lei de 2018 criou 2 parágrafos. O parágrafo 4A para quando for usado o explosivo e o parágrafo 7º para quando for furtado o explosivo. Só o 4A virou hediondo, que é quando for usado o explosivo. Apesar dos 2 terem a mesma pena, 4 a 10 anos de reclusão e multa, só o do parágrafo 4A se tornou hediondo. E isso é tão louco que o roubo com explosivo não se tornou hediondo. O roubo se tornou hediondo com restrição da liberdade, com arma de fogo e com lesão grave. E o latrocínio que já era, né? O latrocínio já era. Então, entraram 3 roubos novos. Privação da liberdade, arma de fogo, lesão grave. E o latrocínio que já era.
O roubo, que é equivalente a isso aqui, que é o roubo com explosivo, não. O furto com explosivo é crime hediondo. O roubo com explosivo não é. Eu até brinquei na sala de aula, quando da entrada em vigor, é óbvio que é uma brincadeira, que se o ladrão estiver furtando lá com explosivo o caixa eletrônico da farmácia e ver a polícia chegando, é melhor render o mendigo que estava do lado. Apontar a arma para ele, amarrar ele, sei lá, que estava dormindo na calçada do lado. Para que aquilo se caracterize como roubo. A pena vai ser maior, então a brincadeira, legal? Mas vai afastar a hediondez, e talvez até valesse a pena mesmo. Por afastar a hediondez. Então, são essas doideiras que o legislador brasileiro faz e que a gente fica tentando consertar, né? Fica tentando acertar por aqui. Então, é bastante louco isso, né? Transformar em crime hediondo um furto e transformar em crime hediondo dessa forma. E eu prometi, né, que faria um comentário sobre uma súmula, que eu não lembro o número dela, se o Alessandro ainda tiver aí, ou alguém que lembre, qual é o número da súmula do STJ que fala do furto de que o furto não será crime impossível. Eu vou descobrir aqui mais rápido. De que o furto não será crime impossível. 567, pessoal, súmula 567. Vou botar aqui na tela para o pessoal do YouTube. Deixa eu voltar aqui. Porque alguém tinha perguntado e eu falei que no final eu ia fazer um comentário sobre a súmula 1, eu já fiz, né, que é a súmula 511, que é a do furto privilegiado poder descer para o furto qualificado, e agora a 567. A súmula 567 é aquela que diz que sistemas de vigilância realizados, obrigado, Melissa, sistemas de vigilância realizados por monitoramento eletrônico ou por existência de seguranças no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do crime. Ou seja, isso aí, beleza. Obrigado aí pela ajuda, Alessandro, valeu. É uma afirmação que uma parte da doutrina faz, o Rogério Greco, por exemplo, afirma isso, de que quando há no estabelecimento comercial mecanismos de segurança, petrechos de segurança, código eletrônico, portal magnético, câmeras de vigilância, seguranças disfarçados, descaracterizados, né, de roupa normal no meio do estabelecimento, acompanhando ali as pessoas e tal, que a gente teria crime impossível. A tentativa ali seria crime impossível, legal? O STJ veio aqui e disse, olha, por si só não. Né? O fato de o comerciante, o empresário, investir em mecanismos de segurança não torna impossível a consumação do crime. Né? O crime impossível ele depende ou da impropriedade do objeto, que não é o caso, o objeto é próprio, tem ali bens patrimoniais alheios, ou a ineficácia absoluta do meio. E o meio não vai ser absolutamente ineficaz. Desculpe. O meio não vai ser absolutamente ineficaz. O meio vai ser relativamente ineficaz, quando muito. Então, quando muito. Né? Quando muito. Na verdade, a eficácia do sistema eletrônico não pode ser confundida com a ineficácia da conduta do furtador. Legal? Uma coisa não se confunde com a outra. A eficácia do sistema de impedir o furto não se confunde com a ineficácia da conduta do furtador, e sim com o entrave para ela, com algo que dificulta ela. Então a gente vai dizer, por exemplo, imagina, no outro dia eu estava até falando isso, na minha época de jovem, 18, 20 anos de idade, 22 anos de idade, a gente costumava colocar tranca no volante do carro. No outro dia eu vi um cara parar o carro aqui numa rua perto de onde eu moro, eu tinha ido na padaria, e colocar aquela tranca de volante, nem sabia que alguém ainda usava aquilo. Então a gente colocava uma tranca no volante que impedia o volante de virar, e assim o furtador não conseguia levar o carro. Né? Embora o meu irmão tenha tido uma Fiat Uno, e isso deve ter sido lá em, sei lá, 98, 99, a gente já tinha mudado para cá, pro Recreio, e aí o meu irmão ia de carro até a Tijuca e deixava o carro dele na Tijuca e pegava o metrô para o centro, coisa de tijucano, né? Eu sou tijucano.
E aí ele fazia isso, pegava o carro, parava lá na Tijuca e ia de metrô para o centro. E ele colocava essa tranca no volante. Um dia ele voltou e o carro não estava lá. Aí ele perguntou, tinha uma senhora na janela da casa dela, ali perto do metrô da São Francisco Xavier, a gente morou ali, e aí ele perguntou para a senhora lá, eu deixei meu carro estacionado aqui, ela falou, meu filho, eu vou te contar o que aconteceu. Veio uma outra Fiat Uno com 2 homens, eles pararam o carro na frente do seu, aí ele foi lá, entrou no seu carro, voltou na Fiat Uno, falou com o outro, tiraram o volante da Fiat Uno que eles estavam, tiraram o volante da sua, colocaram o volante deles, levaram o seu carro, os 2 juntos. Meia hora depois, voltou um deles a pé, com o volante dentro de um saco, entrou no carro, colocou o volante e foi embora. E aí o meu irmão descobriu que ele tinha posto, que ele botava, né, costumeiramente a tranca na posição errada. Que o certo era botar a tranca passando pelo meio do volante, justamente para não poderem tirar o volante, por cima da buzina ali. E ele botava ela mais para cima, assim, e aí possibilitou que o cara tirasse o volante do carro e fizesse isso. Aprendeu com esse furto do carro dele ali. Imagina essa tranca de volante, só para a gente entender o que a súmula está dizendo. Imagina que a tranca de volante tivesse colocada direito lá no carro, o ladrão viesse, abrisse o carro, entrasse no carro, tentasse tirar a tranca, não conseguisse. Nesse momento a polícia chegou. Crime impossível? Não. Ou seja, a eficácia do mecanismo de segurança que pretende impedir o furto não se caracteriza com a ineficácia da conduta do furtador. Não é a mesma coisa. A conduta do furtador era eficaz, mas ele se deparou com um anteparo que impedia a subtração. E é a mesma coisa que a súmula 567 está dizendo para nós aqui. Legal? Não é crime impossível por si só. Agora, de novo, a gente comentou aqui várias coisas nessa aula. Consumação. Amócio ou ablácio? Aumento de pena do repouso noturno descendo. Privilégio, ok, mas o aumento de pena descendo. Crime impossível por vigilância. A gente comentou várias coisas aqui nessa aula que eu mostrei a jurisprudência bastante consolidada sobre o tema, Legal? Mas numa prova, por exemplo, da Defensoria Pública, ou numa prova que você saiba que a pessoa que está na banca tem uma posição diferente, você vai ter que alegar a posição diferente. Por isso eu quis mostrar as duas aqui. Por isso estudar para concurso não é tão simples assim quanto parece para alguns.